Glorificado seja para todo sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o autor da vida. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, estou falando de Maputo, Moçambique, aqui do continente africano. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos no tema Sinais da Volta de Cristo. Nós já vimos em outras ministrações, entre os sinais mais expressivos sobre a volta de Cristo, já falamos sobre a dispersão dos judeus e falamos também sobre Israel volta a ser nação. Agora continuaremos os nossos estudos falando sobre o deserto florescerá. E vendo a profecia, nós podemos comentar que o nosso Senhor profetizou que, em função da desobediência do povo, a sua terra se tornaria então em um deserto. O que nós encontramos no livro de Levíticos, no capítulo 26, versículo 33, que está escrito: espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Amados, os judeus, mesmo vivendo na Palestina, subjugados então por muitos povos estrangeiros, eles viram a sua terra santa, evidentemente, se tornar num grande deserto. O deserto de Negev, um dos maiores desertos do mundo. E isto é a prova incontestável do cumprimento desta profecia que nós acabamos de mencionar. Os turcos, eles cobravam impostos de cada árvore que os judeus possuíam. E depois vieram os babuínos e cortaram as árvores que sobraram. E à medida que a vegetação ela escasseava, então as chuvas elas acabavam, então começou a aparecer a grande desolação. A desolação, portanto, ela avançava. Entretanto, o Senhor também predisse que haveria um dia em que o deserto voltaria a ser uma terra fértil. E assim, a profecia se cumpriu literalmente. O que nós podemos acompanhar através do profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículos 33 até o 35. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á, essa terra desolada ficou como o jardim do Éden. Sim, as cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. É o que diz esta profecia. Então plantaram milhões de árvores, drenaram pântanos e desviaram parte do Rio Jordão. As flores e os frutos floresceram no grande deserto do Negev. E assim são vendidos em muitos países, principalmente na Europa. O jornal O Estado de São Paulo, no Brasil, do dia 25 de setembro de 1983, em sua manchete, trouxe o seguinte: o deserto recebeu água e frutificou. Agora nós passamos a ver sobre outro sinal de Jerusalém reconquistada. E percebemos que foi necessário que isto acontecesse porque ali seria travada a batalha final, o Armagedon, no Vale Megido, o Vale de Jezreel. E ali Jerusalém foi reconquistada em 1967, na Guerra Relâmpago dos 6 Dias, onde os judeus foram considerados o mais eficiente exército do mundo. Naquela guerra morreram 10 mil egípcios, 15 mil jordanianos, milhares de assírios,
iraquianos e muitos outros de outros países também. Ali apenas 700 judeus perderam a sua vida. O território dos judeus foi ampliado 4 vezes mais. E aí a pergunta é: como pode uma pequena nação habitada por menos de 3 milhões de pessoas na época derrotar nada menos do que 14 países aliados, com uma população somando aproximadamente 50 milhões de pessoas? Abraham Eliezer, um soldado judeu, contou, conforme também foi publicado em revistas especializadas da época, que, interrogando os egípcios a respeito da sua rápida desistência na guerra, ouviu-se alguns relatos como esta: nós vimos anjos combatendo ao lado dos judeus. Sim. Então, um jornal cristão de Jerusalém publicou alguns milagres que aconteceram naqueles dias, durante a batalha, salientando que, de maneira extraordinária, de maneira inexplicável, centenas de tanques e canhões dos inimigos nem sequer entraram em operação, nem sequer entraram em ação. E muitos aviões egípcios não estavam preparados, apesar dos alertas que foram dados, apesar de todos os alertas, os radares, por exemplo, não funcionaram. Alguns alarmes aéreos só funcionaram após os ataques dos aviões israelenses. Um jornal do Brasil também, o Jornal da Tarde, do dia 3 de junho de 1967, também anunciou em sua manchete: o Oriente perde uma solução para a crise. 50 milhões de um lado, 3 de outro. Isaías, no capítulo 19, versículos 16 e 17, nos relata o seguinte: naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. É o que diz essa palavra maravilhosa. No Brasil também, o jornal O Globo, do dia 3 de junho de 1967, anunciou em sua manchete: os árabes contra Israel. Quem pode derrotar quem? Percebemos também em Amós, no capítulo 9, versículo 15: plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Ainda no livro do Apocalipse, no capítulo 16, versículo 16, está escrito: então os ajuntarão no lugar que em hebraico se chama Amargedon. Amados, na Guerra dos 6 Dias, aquela em que esta que nós estamos mencionando, Israel conquistou e anexou ao seu território a parte velha da cidade de Jerusalém e assim proclamou como capital eterna do Estado moderno de Israel. Portanto, entenda, não tem negócio. Jerusalém vai tornando cada dia mais uma pedra pesada para todas as nações. É o que nos demonstra em Zacarias, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém
uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. Contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então, os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Que maravilha, né? Continuando então, naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda, a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Que maravilha de profecia, não é mesmo? Aqui já não é uma simples batalha. Está falando da batalha final, que é a batalha do Armagedon. E o próprio Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até o tempo desses se completarem. É o que nós encontramos na biografia de Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até os tempos dos gentios se completem, até que os tempos dos gentios se completem, será pisada por eles. Então percebemos, amados, que são profecias que falam sobre esses tempos bem próximos em que nós estamos vivendo. Entenda que o Papa, ele quer internacionalizar Jerusalém. Os judeus a têm como a sua capital eterna, evidentemente, e os palestinos a querem para ser sua terra, a futura capital do seu futuro Estado palestino, evidentemente. Aliás, a resolução da ONU que criou os dois estados internacionalizou Jerusalém, e como Israel aceitou, ficou com uma parte apenas de um lado e a Jordânia do outro.
E assim, na guerra dos 6 dias, os judeus tomaram Jerusalém. E hoje, Jerusalém é considerada como capital indivisível e eterna de Israel. No dia 24 de julho de 1980, o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, declarou o que foi publicado em jornais na época. Todos os membros da Liga das Nações em Nova York devem saber que Jerusalém é capital eterna e indivisível de Israel e do povo judeu e às gerações futuras. Isso declarou aquele primeiro-ministro. A declaração de Ehud Barak de que Jerusalém sempre foi a capital do povo judeu e sempre será a capital indivisível de Israel provocou reações das organizações terroristas. Sim, o Al-Fatah, o Hamas, o Hezbollah e o Jihad, como eles ameaçam, fazem constantes ameaças contra Israel, eles formam uma frente única para expulsar os sionistas de Jerusalém e do sagrado solo palestino. Estes grupos, eles promovem o retorno dos judeus para Israel. Jerusalém é a maior cidade do país, sendo também a capital e assim também sede do parlamento. Desde a época de Davi, há cerca de 3.000 anos, a capital abriga o centro histórico, espiritual e nacional do povo judeu, por guardar lembranças de Jesus, do nosso Senhor crucificado nessa cidade para salvação da humanidade, é que ela é considerada pelo povo judeu, ou melhor dizendo, pelos cristãos, como um solo sagrado. Dentro de Jerusalém está situada a Cidade Velha, que possui 4 quarteirões. Sim, esses 4 quarteirões eles estão divididos para os cristãos, um quarteirão para os muçulmanos, um para os armênios e outro para os judeus. É toda cercada por muralhas e com 8 portões de acesso, dos quais 7 permanecem em uso. Agora nós queremos falar sobre a profecia, ou melhor, sobre outro sinal chamado apostasia, né? Apostasia significa abandono da verdade ou esfriamento da fé. E no texto a seguir, nós notaremos que fala a respeito dessa profecia, que primeiro virá a revelação do anticristo, para depois vir o arrebatamento da igreja. É o que está registrado em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Preste muita atenção, porque é uma palavra de grande revelação. Continuando, a partir do versículo 3, aí de 2 Tessalonicenses, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Veja que está bem claro. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que,
ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Aí continuando no versículo 6. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e agora somente que seja afastado, aguarda que somente seja afastado aquele que o detém. Naturalmente é o Espírito Santo. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. E aí nós temos no versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Veja que situação desastrosa. Os homens estão inseridos. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 8, o Senhor diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Nós percebemos uma publicação que aconteceu no dia 13 de maio de 1992, na revista Veja, no Brasil, apresentou um debate sobre o sexo de Deus. E naquele debate, pastoras dos Estados Unidos afirmavam que Deus é mulher, porque as virtudes do Criador são característica das mulheres e não dos homens. Olha a que absurdo chega a heresia. Pastores indo no programa de televisão para falar essas coisas. Só faltaram dizer que a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo deveria ser feminina e que ele deveria ter levantado 12 apóstolas. Encontramos em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Amados, o amadurecimento completo desta apostasia é um evento que precede imediatamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento em que nós precisamos ter uma profunda reflexão, porque dentro do corpo profético acontece essa apostasia, o esfriamento da fé, o abandono da verdade. O homem pecador, ele nega que Jesus Cristo é o único Senhor e o único Salvador e que ele se manifestou em carne. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É o tempo em que nós estamos vivendo. Por isso que o Senhor Jesus, no seu último discurso profético, em Mateus, no capítulo 24, ele começa dizendo aos seus discípulos no Monte das Oliveiras: cuide para que ninguém vos engane. Oxalá que o Senhor te guarde, te livre de toda heresia, de todo engano, porque o nosso Senhor está às portas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre tudo aquilo que você tem caminhado nesse tempo, reconhecendo o Senhor dos Exércitos como retaguarda da tua vida. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de compartilhar, porque essas são informações
preciosíssimas para o momento em que nós estamos vivendo. Deus abençoe grandemente e até a próxima, no santo nome de Jesus Cristo. Amém.